Imagine descobrir que o mal não é apenas uma força espiritual, não é só algo sobrenatural ou metafísico, mas sim uma entidade científica, matemática, transmissível e antiga como o próprio universo. Agora imagine que essa entidade não vive em um castelo assombrado, nem em uma casa isolada, mas sim dentro de uma igreja abandonada no coração de uma cidade moderna. O que você faria se descobrisse que o demônio não usa chifres, não fala em latim e não precisa de um padre para ser invocado? Porque ele já está aqui, contido em um frasco, pulsando como um coração negro de pura corrupção cósmica? É exatamente esse o pesadelo inteligente e perturbador que John Carpenter nos entrega em O Príncipe das Sombras, um dos filmes mais sombrios, filosóficos e subestimados de sua carreira. Aqui, terror religioso encontra ciência, física quântica e paranoia urbana em um coquetel de horror existencial. Não é um filme de sustos baratos. Não é um filme de jumpscare. É um filme que invade sua mente. Faz você questionar realidade, fé, razão e o próprio conceito de mal. Prepare-se, porque neste vídeo você vai entender por que esse filme é uma joia esquecida do terror dos anos 80. E por que ele continua assustadoramente atual. Deixe aquele like espacial, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber conteúdo de toda a galáxia. Lançado em 1987, O Príncipe das Sombras faz parte da chamada Trilogia do Apocalipse de John Carpenter, ao lado de A Coisa, 1982, e A Beira da Loucura, 1994. Cada um aborda o fim do mundo por um prisma diferente: extraterrestre, científico e metafísico. Aqui, Carpenter mistura terror sobrenatural com ficção científica hard sci-fi, algo raro até hoje. O filme se passa quase todo dentro de uma igreja abandonada em Los Angeles, que esconde um segredo guardado por séculos por um grupo religioso misterioso chamado a Irmandade do Sono. Um padre moribundo convoca um professor de física quântica para investigar um artefato encontrado no subsolo da igreja. Um cilindro de vidro contendo um líquido estranho, escuro, vivo e aparentemente consciente. O que começa como uma pesquisa acadêmica rapidamente se transforma em um pesadelo, quando estudantes de física, teologia e filosofia começam a perceber que aquele líquido pode ser nada menos que o próprio anticristo em estado material. Não como figura bíblica, mas como uma entidade primordial anterior ao tempo. O ambiente do filme é sufocante. Corredores escuros, sombras infinitas, portas rangendo, câmeras lentas e uma sensação constante de que algo está observando todos os personagens. Carpenter transforma essa igreja em um verdadeiro labirinto do medo. Diferente de muitos filmes de terror, O Príncipe das Sombras não depende de monstros explícitos o tempo todo. O horror vem da ideia, da implicação, de que o mal é lógico, científico e inevitável. O ritmo é deliberado, quase hipnótico, permitindo que o espectador mergulhe nessa atmosfera de paranoia, isolamento e fatalismo cósmico. John Carpenter é um dos maiores nomes do terror e da ficção científica do cinema. Seu estilo é inconfundível. Câmera lenta, enquadramentos minimalistas, trilhas eletrônicas e personagens comuns enfrentando forças incompreensíveis. Antes de O Príncipe das Sombras, ele já havia revolucionado o gênero com Halloween, 1978, criando o slasher moderno, e com A Coisa, 1982, considerado por muitos o melhor filme de horror de todos os tempos. Carpenter não faz filmes apenas para assustar. Ele faz filmes para desconfortar filosoficamente. Em O Príncipe das Sombras, ele vai além do terror tradicional e questiona religião, ciência e realidade. Ele também compôs a trilha sonora do filme, como fazia em quase todos os seus trabalhos, criando uma música minimalista, repetitiva e opressiva que parece um pulso eletrônico vindo das profundezas do universo. Sua direção aqui é fria, clínica e distante, como se estivéssemos observando um experimento científico dar terrivelmente errado, mas em escala cósmica. Carpenter trata o mal não como algo místico, mas como um fenômeno físico, e isso torna o filme ainda mais perturbador. Em O Príncipe das Trevas, a entidade não é um demônio religioso tradicional, mas algo muito mais antigo e aterrador. Uma inteligência primordial que existe fora do nosso universo. Carpenter a trata menos como Satanás e mais como um ser extradimensional, anterior ao tempo, à matéria e até mesmo à própria criação. Ela não pertence ao céu ou ao inferno. Pertence a um outro plano de realidade que se sobrepõe ao nosso.
No filme, essa entidade está aprisionada dentro de um cilindro contendo um líquido verde, guardado no porão de uma igreja abandonada. Esse líquido não é apenas uma substância misteriosa, mas a própria manifestação física da entidade em nosso mundo. Ele pensa, reage, se comunica e influencia tudo ao seu redor, agindo como um portal vivo entre dimensões. A história sugere que existem múltiplos universos paralelos, e que essa entidade vem de um deles. Um lugar regido por leis totalmente diferentes das nossas. Seu objetivo não é simplesmente conquistar a Terra, mas substituir a própria realidade humana pela sua, reescrevendo as regras do mundo como o conhecemos. Para isso, ela não age apenas fisicamente. Invade sonhos, manipula mentes e cria servos involuntários entre pessoas vulneráveis, borrando a linha entre ciência, fé e loucura. Assim, o verdadeiro terror do filme não está só na presença do ser, mas na ideia de que nossa realidade pode ser frágil, ilusória e facilmente usurpada por algo infinitamente maior do que nós. A produção de O Príncipe das Sombras nasceu do fascínio de John Carpenter por ciência, religião e limites da realidade. E isso transparece em cada detalhe do filme. Em vez de recorrer a explicações místicas fáceis, Carpenter mergulhou em conceitos reais de física quântica, caos e comunicação entre dimensões para imaginar um anticristo material, algo que pudesse ser estudado, medido e, teoricamente, contido. Essa escolha dá ao filme um pé inquietante na realidade, tornando o horror muito mais perturbador. A própria igreja onde se passa quase toda a história foi escolhida e filmada como se fosse um organismo vivo, silenciosa, sufocante, cheia de sombras que parecem se mover sozinhas. Carpenter transforma o espaço sagrado em um laboratório do fim do mundo, reforçando o choque entre fé e ciência que sustenta toda a narrativa. Outro elemento marcante são os sonhos compartilhados, usados como ponte entre nosso mundo e o da entidade. Na época, isso era extremamente incomum no cinema de terror, e hoje soa surpreendentemente moderno, dialogando com obras posteriores que exploram realidades sobrepostas e invasões mentais. Os efeitos especiais foram quase totalmente práticos, especialmente o líquido negro no cilindro de vidro, que foi construído com materiais físicos e iluminação cuidadosamente planejada para parecer vivo, pulsante e consciente, algo que nenhum efeito especial da época poderia reproduzir com a mesma organicidade. Apesar de não ter sido plenamente compreendido no lançamento, o filme envelheceu muito bem e ganhou status de clássico cult, sendo redescoberto por fãs de horror cósmico, ficção científica filosófica e, claro, admiradores do cinema de Carpenter. Hoje, muitos o veem como uma obra à frente de seu tempo, justamente por misturar ciência dura, teologia e paranoia existencial de forma tão coesa e assustadora. Você deve assistir O Príncipe das Sombras porque ele não trata o público como burro. Este é um terror que respeita sua inteligência. Se você gosta de filmes que misturam ciência e ocultismo, aqui você encontrará uma das propostas mais ousadas do gênero. O filme sugere que o mal pode ser explicado por equações, frequências e dimensões paralelas, e isso é aterrador. Ele também trabalha com um medo muito moderno, o medo de que nossa realidade seja uma mentira frágil, prestes a colapsar. Nada de fantasmas previsíveis ou demônios caricatos. Aqui o horror é existencial. A atmosfera é outro ponto alto. Cada cena parece impregnada de escuridão. Você sente que algo está errado desde o primeiro minuto, mesmo quando nada assustador está acontecendo. Além disso, o filme dialoga profundamente com questões religiosas. O que é o mal? O diabo existe? Ou ele é apenas uma força cósmica além da moral humana? Para fãs de John Carpenter, este é um filme essencial para entender sua visão de mundo. Sombria, cética e profundamente fascinada pelo desconhecido. E para fãs de terror em geral, é uma obra que cresce com o tempo. Quanto mais você pensa sobre ela, mais perturbadora ela se torna. O Príncipe das Sombras não é apenas um filme de terror. É quase um aviso acadêmico escrito com sangue, sombras e uma trilha sonora que parece ter saído de um pesadelo eletrônico dos anos 80. Carpenter nos lembra que o mal talvez não esteja num demônio barbudo de capa vermelha, mas num frasco escondido embaixo de uma igreja velha que ninguém se deu ao trabalho de reformar desde o século passado. Aqui, o verdadeiro terror não é correr de monstros. É descobrir que o universo pode ser regido por uma força antiga, fria e completamente indiferente a nós. E convenhamos, isso é muito mais assustador do que qualquer jump scare barato. No fim das contas, a humanidade achando que controla tudo soa quase cômica, se não fosse trágica. Carpenter brinca com nossa arrogância científica e religiosa ao mesmo tempo.
A ciência acha que pode explicar tudo com equações, e a religião acha que pode rezar tudo para longe. O filme basicamente responde: boa sorte com isso, humanos. Se você gosta de terror que faz pensar, questionar e te deixar meio desconfortável olhando para o teto às 3 da manhã, esse filme é obrigatório. Se você prefere terror mastigado e previsível, bem, talvez seja melhor voltar para seus sustinhos seguros. O Príncipe das Sombras não tem paciência para isso. E se você curte esse tipo de análise profunda de filmes de terror, ficção científica e cult classics, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Tem muito mais cinema sombrio vindo por aí, e eu te encontro no próximo filme.